Por que você se intimida com as pessoas? Por que qualquer pessoa intimida você? Por que você sofre bullying? Por que as pessoas te amedrontam? Por que você tem medo das pessoas? Por que você é intimidado? Por que o narcisista é, acua você? Por que você é uma pessoa acuada, tem medo de olhar, né, nos olhos das pessoas quando você está conversando? Quando você está andando na rua, por exemplo, você anda de cabeça baixa, não consegue andar de cabeça erguida, né? Não consegue encarar, olhar de frente para o rosto da pessoa. Por quê? Porque lá atrás, lá no passado, quando você era criança, você foi intimidado, né? Os seus pais, os seus cuidadores, ou até mesmo dentro da barriga da sua mãe, um grito que deram lá fora assustaram você. Então você crescer uma pessoa assustada, medrosa, com medo, qualquer coisa, né? Por isso que você hoje é essa pessoa medrosa. Por isso que você às vezes sente crise de pânico, sente ansiedade, se sente intimidada, né? Anda de cabeça baixa na rua, não consegue olhar as pessoas nos olhos, né? E às vezes por conta disso tem pessoas que são intimidadas dentro de casa por narcisista. Então isso começou lá atrás, começou do próprio narcisista que amedrontou você. E uma coisa muito importante, né? Pessoas da sua própria família, né? Narcisista, amedrontaram você. Só que ele também era uma pessoa medrosa, né? Ele também, não é todos os casos, tá? Não é todos os casos, não estou generalizando, mas existe aí possibilidade, grande possibilidade, muita possibilidade de pessoas dentro da sua casa que intimida você, né, quando criança, seus pais, suas mães, seus cuidadores, seus irmãos intimidaram você, assustaram você e eles, por sua vez, lá fora, eles eram intimidados por alguém, alguém assustava eles lá fora. Então eles tinham medo lá fora, mas dentro de casa eles não tinham medo, eles chegavam e intimidavam você. Então você cresceu uma pessoa intimidada, com medo, né? É, como que diz, aquelas pessoas que são pessoas sensíveis, né? Que se ofendem à toa. Então isso tudo começou lá atrás, é um trauma que você pegou. E como se libertar disso, né? Como? Como? Como foi que eu me libertei disso? Eu aqui já falei muito no canal a respeito da minha trajetória aqui. Venho de uma família conturbada, onde o pai tinha problemas de saúde, né? Tinha problemas com álcool, minha mãe também tinha problema de saúde mental. Enfim, eu cresci nesse lar, um lar, né, desordenado, né, um lar aí desequilibrado, uma estrutura mental, né, bastante abalada. E por conta disso eu cresci uma pessoa medrosa, medo de encarar as pessoas, é, medo, uma pessoa tímida, não conseguia encarar as pessoas nos olhos. E por minha vez, né, por outro lado, eu dentro de casa, eu às vezes intimidava os próprios irmãos, né? Eu conseguia ter essa força de amedrontar os próprios irmãos. Isso lá atrás, agora não. Agora depois que eu me curei, hoje eu não amedronto mais irmãos. Hoje, né? Embora eu amedrontava eles, assustava eles dentro de casa, mas depois eu me desestabilizava emocionalmente, né? Pedia desculpa, e isso tudo teve consequência no futuro. Então, o que, que acontece? Para você se libertar disso, você precisa agora se enfrentar, tomar consciência, né, de que ocorreu isso no passado, porque eu acredito que tem muitas pessoas que amedrontam os irmãos, os pais, né? Eles intimidam os pais, os irmãos dentro de casa, mas lá fora as pessoas intimidam eles. Lá fora eles são uns gatinhos, dentro de casa são uns leões. É claro que existe o outro lado também, pessoas que dentro de casa são pessoas que respeitam, né? Dentro de casa tem medo dentro de casa do pai e da mãe, e lá fora ele não tem muito medo. Então existe aí ambos os lados, né? É preciso estudar bastante a respeito, que cada pessoa é diferente uma da outra. Então eu estou falando isso, além de ter tido essa experiência, eu venho estudando bastante a respeito de saúde mental, de psicologia,
enfim, psiquiatria, passei por psiquiatra, psicólogo, e eu comecei a entender melhor a meu respeito. E uma vez que você acaba entendendo a seu respeito, é fácil você entender a respeito dos outros. É muito fácil. Você pode pesquisar aí a respeito de conheça a ti mesmo, que você vai encontrar lá. Quem conhece a ti mesmo, ele começa a conhecer também, né, as emoções das outras pessoas. Então você tem controle sobre as suas emoções e por outro lado, quando você tem controle, consciência das suas emoções, você controla as suas emoções diante de qualquer evento, né? Qualquer reação, qualquer comportamento, né? De outra pessoa, diante de outra pessoa. Então isso não te abala tanto, né? Porque você tem um controle das suas emoções. Você consegue ouvir sem se manifestar, né? Sem se manifestar verbalmente. O seu controle é um controle sereno. Você tem um comportamento sereno diante aí de uma situação estressante, por exemplo, que muitas pessoas não suportariam, né, se ofenderiam fácil. Mas aí voltando aí para as pessoas que têm medo, né, você tem esse medo por conta justamente disso, porque você foi ferido, foi abalado, foi traumatizado na sua infância, né? Você lá quando criança, um grito, né, de um parente seu, de um pai seu, de uma intimidação, uma palavra que ele falou lá que te intimidou, que te ofendeu, mexeu com a sua estrutura emocional. E se você for estudar isso, o nosso cérebro, né, ele trabalha de duas formas. Ele trabalha com informações químicas e também trabalha com informações elétricas. Né? Então, dentro do nosso corpo, não só dentro da mente, dentro do cérebro, mas no corpo inteiro, existe aí reações, comportamentos, informações que você recebe tanto dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, quando você recebe também informações de fora. E isso existe lá dentro de você. Existe um trabalho, as informações que passam de um neurônio para outro. Então, existe aí esses dois comportamentos, essas duas reações, que são reações químicas e reações elétricas. E isso mexe com as suas emoções. É isso, justamente isso, que mexe com as suas emoções. Então, uma vez que você lá no passado mexeu com as suas emoções, uma vez que mexeram com as suas emoções, que intimidaram você, que assustaram você, que deixaram você com medo, você, diante daquele evento, né, quando você ouve de novo esse evento agora, a memória traz a você, né, é trazido até você novamente aquele evento antigo que está gravado já, e isso se repete. Então, toda vez que há algo semelhante àquele mesmo evento que aconteceu lá, por exemplo, se foi um evento aí que traumatizou você, o trauma nada mais é de algo que bateu e gravou, ficou gravado no seu subconsciente, aquele evento traumático, né? E isso se repete quando você passa diante de uma situação estressante aí que se assemelha àquele mesmo evento que aconteceu lá no passado. Então ficou gravado. Toda vez que você presencia, passa por um evento traumático, estressante, aliás, né? Que se assemelha àquele evento lá, então a sua memória traz à tona, e aí o seu organismo, o seu sentimento, tudo sente, né? As suas emoções abalam por conta disso. Então, às vezes, você é intimidado, às vezes na rua ou por pessoas, às vezes só o jeito, o comportamento de outra pessoa intimida você, só o jeito dela falar. Às vezes ela não quer as pessoas não querem te intimidar. O propósito dela não é intimidar você. Você se sente intimidado, né? Por conta do comportamento da pessoa. Porque justamente lá no passado, né, você teve aí essa experiência, né, uma experiência que traumatizou o seu cérebro. Então, para você se libertar disso, como eu ia dizendo, é você começar a ter consciência de tudo isso, né? Que foi um choque, uma gravação que memorizou isso.
nos seus neurônios, no seu cérebro, no seu subconsciente. Você está repetindo isso, porque isso fica gravado. Tipo, foi programado a você se sentir, agir dessa forma. E agora, para você se libertar disso, você precisa desprogramar. Aos poucos você vai se desprogramando. Como? Né? Você vai ter que ir enfrentando isso. Uma vez você tomando consciência, sabendo que realmente foi isso que aconteceu, agora você vai tomar consciência dos seus atos, né, das suas falas, dos seus comportamentos. Você vai começar mais a ficar mais esperto, mais atento, né, diante de qualquer situação, de algo que você fala, que você faz, e enfrentando, e enfrentando. À medida que você vai tomando consciência, né, de que você percebe tal evento que mexe, que abala a sua estrutura, você percebe os sintomas no seu organismo, e aí, por conta de você perceber, da próxima vez você já sabe, se eu agir dessa forma, se eu falar dessa forma. Uma vez que você toma consciência, né, dos seus sintomas, das suas ações, aí você para e pensa: como eu vou agir? Como eu agir? Aí você começa a se vigiar, né? Como eu ajo diante de tal evento? Como eu ajo diante de algo que eu ouço? Como eu ajo diante de algo que acontece? Como eu ajo diante de uma fala, né, que soou mal para o meu cérebro, para os meus ouvidos? Como eu ajo? Aí você começa a se vigiar, né? Vigiar e controlar a sua reação diante daquilo que você está presenciando, experimentando. Enfim, então você começa a se conhecer, ter o poder sobre você, porque aí você já não vai estar mais funcionando no automático. O que é o que acontece com a maioria das pessoas. Elas reagem diante de situações, diante de eventos, elas reagem automaticamente. Um exemplo: uma pessoa fala algo que soa, né, como eu disse, mal interpretado por ela, né, ou mesmo que ela sinta que seja real essa palavra, ela sinta que seja ofensiva, e ela reage agressivamente, né? Ela não consegue ser assertiva, ou mesmo não consegue se conter, ela não consegue dominar e ficar em silêncio, se dominar e ficar em silêncio. Então, ela age automaticamente, ela age por impulso. Quer dizer, aquilo que ela ouviu já desperta nela, né, aquela necessidade de agir ou passivamente ou agressivamente, enfim. Então, quando você, né, começa a vigiar você começa a entender o que está acontecendo dentro de você. Tudo que você ouve, sente, escuta, presencia, experimenta, você tem controle sobre as suas ações, sobre a sua fala, sobre o seu pensamento, o que você vai pensar a respeito daquilo e como você vai se sentir, né? Eu vou sentir tal coisa, eu vou ter tal sintomas, então eu não vou agir mais dessa forma, vou procurar agir de outra forma. Por isso que eu venho falando no canal de enfrentar a gente mesmo. Enfrentar a gente mesmo não é enfrentar as pessoas, mas enfrentar o nosso comportamento diante das pessoas. Quando eu falo aqui que você deve andar de cabeça erguida e olhar através das pessoas, ou às vezes passar diante de pessoas que você se sente constrangido, se sente ameaçado por ela, não gosta dela, sente uma certa aversão dessa pessoa, quando eu digo para você não olhar para essa pessoa, né, virar o rosto, é tipo você tá enfrentando você mesmo, porque muitas pessoas às vezes acabam olhando para pessoas porque ela tem medo de não olhar. E quando você enfrenta, não olha, você muda, você teve uma experiência diferente. É aí que vem a tal da programação. Entendeu? Aí que você vai reprogramando a sua mente, o seu comportamento novamente. Você vai tendo uma experiência diferente, certo? Então é isso. Se foi relevante para você, se inscreva e ative também o sino de notificações. Meu nome é Roberto e volto aí para um próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.